Meus irmãos, graça e paz. Cláudio, vamos estudar nossa última lição, trazer o resumo da nossa 13ª lição, fechando esse primeiro trimestre, onde estudamos o livro, a mensagem do profeta Isaías. Hoje, fechando os 3 últimos capítulos 64, 65 e 66, nossa última lição, que traz como título Novos Céus e Nova Terra. Os objetivos da nossa lição: reconhecer a soberania de Deus sobre a criação, reafirmando o seu plano de restauração e redenção. Também nos leva a compreender o papel do remanescente fiel no plano de Deus e sua relação com a vinda do Messias, bem como enfatizar a esperança nos novos céus e nova terra, como promessa de justiça e paz. Então, finalizando, fechando nosso estudo desse primeiro trimestre, onde aprendemos muito com a mensagem, com os 66 capítulos do livro do profeta Isaías. O texto áureo está aqui no capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Verdade prática diz que Deus exerce poder e autoridade sobre toda a criação. Ele é plenamente transcendente, pessoal e incomparável. O nosso texto bíblico de referência, que a nossa lição traz, o capítulo 65, versículos do 16 ao 25. Mas você, como aluno, é preciso estudar, ler os 3 últimos capítulos, tá? Então, fechando aqui esse nosso estudo do livro do profeta Isaías, né? Deus é soberano, Deus mantém o controle de tudo, apesar das situações que o mundo vivencia. A justiça de Deus, ela não falha. Então, fechando aqui, a gente vai ver o julgamento do Senhor sobre a religião legalista, a restauração que vem de Deus para Sião e sua glória revelada a todas as nações. Então, esses 3 capítulos, 64 e 65 de Isaías, vai falar sobre o arrependimento, sobre o julgamento e sobre a esperança. Isaías clama a Deus pelo perdão do seu povo e reconhecimento do povo de Israel. Aquele remanescente, sempre teve aquele remanescente que não se dobrou, não se prostrou, não virou as costas para o seu Deus. Isaías também ele descreve o julgamento divino sobre as nações e a promessa de um futuro glorioso com novos céus e nova terra e um chamado à renovação espiritual. O primeiro tópico dessa nossa última lição, oração e louvor, falando sobre a manifestação do Senhor, tá? Olhos não viram e também somos imundos. Deus, ele é o olheiro. No versículo 1 do capítulo 64, diz: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Então, Isaías, ele inicia aqui o capítulo 64 com a continuação de oração que ele faz lá no capítulo 63, do versículo 7 ao 19, onde o profeta reconhece as obras de Deus feitas aos seus antepassados. E Isaías, ele diz que nunca se viu um Deus assim, que trabalhasse para aqueles que esperam nele. Como Deus conduziu o povo hebreu
pelo deserto, tirando com sinais extraordinários de uma situação de escravo no Egito, conduziu o povo pelo deserto, levou uma terra que era habitada, desterrou, expulsou aqueles povos que habitavam ali, não porque fosse melhor, os hebreus fossem melhores do que aqueles povos, mas por causa de tantas atrocidades, abominações que aquelas nações praticavam, extremamente idólatras a ponto de sacrificarem, de queimarem seus filhos para as deidades, né, suas divindades. Então Deus expulsa aquele povo da região ali da Palestina, porque não era um modelo, não era exemplo. E Deus coloca a nação de Israel no centro, rodeada de povos, de nações, justamente para que Israel fosse um modelo, fosse um exemplo para aquele povo, aquelas nações que estavam ao redor. Então Deus diz, olha, vocês são um povo modelo, vocês são uma nação sacerdotal. Através de vocês, os demais povos olhem para o modelo, para o exemplo de vocês e reconheçam e conheçam e venham a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de vocês. E quando Deus coloca Israel no centro, na região cercada de inimigos, era para que Israel fosse exemplo. E não foi o que aconteceu. No versículo 4 que vai falar sobre isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus trabalha por aqueles que confiam no Senhor, que espera em Deus. Então para Isaías toda a história comprovaria que somente Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Só Ele, só Deus, o Santo de Israel, pode se autodenominar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Israel falhou nesse sentido, mas quando a gente vê Jesus iniciando seu ministério, Jesus começa indo, começa enviando, sendo aquilo que era para Israel fazer, o modelo, o exemplo de amor, de compaixão, dando o exemplo que Deus é amor. O propósito de Deus sempre foi salvar a humanidade. Então, a ideia de um Deus plenamente transcendente é a mesma de um Deus plenamente pessoal. Ele é um ser preocupado conosco, né? O que torna um Deus incomparável, porque Deus amou a humanidade, Deus amou o homem, porque Cristo despiu-se da sua glória para nos resgatar. Então, este é o amor de Deus. No versículo 6, 7, 8, aqui do capítulo 64, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isaías, nesses versículos aqui, ele faz confissão dos seus pecados, né? E se queixa de suas aflições. Aí o profeta intercede por si e pela sua nação, dizendo: estão imundos no espírito e na alma. A gente vê lá no capítulo 6 que o anjo tira uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías, purifica Isaías do pecado. Então ele diz, né, quando ele tem a visão lá da glória de Deus, ele diz que ele fica tão atemorizado, tão aterrorizado, que ele pensa que ele vai morrer, porque ele viu a glória de Deus, né? Então, como somos necessitados das misericórdias
de Deus. Então, que as justiças humanas são impuras e para nada servem, pois não pode nos libertar, nos salvar, nossas obras, nossos méritos, porque não temos nenhum diante de Deus. Então, é graça, é favor imerecido, um sacrifício vicário que é Cristo assumindo o nosso lugar. Então, Isaías lembra novamente que Deus é seu Pai, Pai de Israel, e o olheiro que os molda como quer. Então, eles são obras das mãos de Deus e por isso é que estão sendo moldados por Deus a fim de que fique como Deus deseja. Então, o profeta reconhece aqui a sua dependência de Deus e eles ainda estão de pé por causa do amor de Deus. Porque se fosse por méritos próprios, não existiria ninguém vivo. O tópico 2 vai falar sobre a resposta de Deus, né? A oração de Isaías, né? Vai falar também sobre a rebeldia de Israel, né? Então Deus declara ao profeta, a Isaías, que está chamando, versículo, capítulo 65, está chamando agora um povo que antes não conheceu o seu nome. Ou seja, os chamados gentios, aqueles povos não judeus. Então Deus declara ao profeta que está chamando um povo que antes não conheceu o seu nome, mas que virá a conhecer. Pois o seu povo, o povo de Deus, lembra? Deus de Israel, Israel de Deus, o seu povo israelita provocou demais com suas obras de idolatria, né? Dando as costas para os mandamentos do Senhor. Então, o capítulo 65, versículo 1, vai falar aqui sobre um povo desconhecido. Fui buscado pelos que não me perguntaram por mim, não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. Capítulo 1, versículo 11, do Evangelho escrito por João está descrevendo. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filho de Deus. Então, o Senhor, ele responde à oração precedente aqui feita pelo povo. A gente vê lá isso no capítulo 63, versículo 15, capítulo 64, né, versículo 12 em seguida. Porém, lança em rosto o fato de que todo aquele tempo não havia sido buscado pelo seu povo, e no Novo Testamento, Deus encarnado foi rejeitado pela grande maioria do povo judeu, né? Então, tem dois grupos aqui, uma maioria feita por aqueles apóstatas, né, que abandonaram o seu Deus, e uma minoria que se manteve fiel e justo diante de Deus, né? Então, esse segundo grupo é o chamado remanescente. Deus envia o povo para o cativeiro com sentido pedagógico, né, de corrigir, mas a gente observa que a grande maioria, a maioria esmagadora, não quiseram mais retornar para a Palestina, para Israel, né? Então, aqueles remanescentes fiéis, este que é o Israel de Deus, né? Ela contextualizando aqui o povo hebreu, porque Paulo vai dizer lá aos Romanos, nem todos que se declaram, né, descendência de Abraão realmente faz parte do povo de Deus, entende? Então, esses versículos falam sobre o chamado dos gentios, né, que viriam a se converter a Jesus nos tempos ali do Evangelho, pois teria o coração mais aberto à sua doutrina e não viriam a questioná-lo como os judeus constantemente faziam, né, tentando se justificar quando citava as Escrituras. Então, os judeus rejeitaram o seu Deus. Ao longo da história do Antigo Testamento, a gente acompanha a rebelião, tanto é que os dois reinos, tanto o reino do norte, 721, 722 a.C., deixou de existir por causa dos N erros que
os reis, o povo vinha praticando, Deus enviando seus profetas, avisando. E mais adiante, em 586, na terceira das 3 invasões de Nabucodonosor, os caldeus, a Babilônia, o Reino do Sul também deixou de existir. E desde então foi subjugado pela Babilônia, depois pelo Reino Medo-Persa, pela Grécia e posteriormente pelos romanos, até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém, a cidade, novamente foi destruída. No capítulo 65, versículo 3, diz: povo de que contínuo me irrita, falando aqui dos judeus, abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos. Quando o povo está na iminência de entrar ali na terra de Canaã, Deus, através de Moisés, a gente vê Deuteronômio ali, Moisés repetindo todas aquelas ordenanças, todos aqueles estatutos, todos os mandamentos do Senhor, para aquela geração de hebreus que nasceu no deserto. Lembramos que os hebreus passaram 40 anos no deserto, né? Aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, pereceu no deserto por causa da rebelião, da idolatria, das murmurações, com exceção de Caleb, né, e Josué. Então, aquela geração que nasceu no deserto, quando estava na iminência de entrar em Canaã e possuir a terra, Moisés repete, está lá no livro de Deuteronômio, todas as orientações que Deus falava a respeito de destruir os altares pagãos, os altares, os lugares altos, nos montes, nos vales, onde aquele povo sacrificava, inclusive seus próprios filhos eram sacrificados àquelas divindades pagãs. Então, era a orientação do Senhor, né? E aqui o versículo 3 diz: porque povo de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares e tijolos. Então, mesmo com as exortações e com a própria mão de Deus estendida para eles, os judeus rejeitaram o Senhor. Por isso, eles estão sendo rejeitados por causa de tanta rebelião, né? Rebeldia, teimosia e idolatria, e irritaram o Senhor. Então, assim, o castigo divino era inevitável, pois visava punir o pecado presente e preparar o remanescente, né, fiel, simbolizado aqui no versículo 8 como os cachos de uvas, né, aquelas uvas boas. Desta maneira, Deus poupa o remanescente do seu povo e agora se volta para os gentios, os quais seriam chamados pelo seu nome, ou seja, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Antioquia da Síria foi pela primeira vez os discípulos de Jesus chamados cristãos. E nós somos fruto desta missão evangelizadora dos primeiros cristãos. O tópico 3 aqui do capítulo 65, verso 9, diz assim, falando sobre o remanescente de Israel: farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então Deus faz a distinção aqui entre os fiéis e os idólatras. Por isso nem todo Israel será rejeitado. A grande maioria dos judeus rejeitaram Jesus, tanto é que o crucificaram, mas não foram todos. Somente os judeus apóstatas é que experimentarão a ira divina, né? Então, por amor aos fiéis, e sempre Deus teve aqueles fiéis, ele não destruiria a nação completamente. E este remanescente poupado deveria regressar à sua terra e levaria a efeito sua missão redentora no mundo, né? O plano de Deus nunca foi destruir a humanidade, mas resgatar, né? Salvar. Então, este povo remanescente, este sim, é o verdadeiro Israel. Então, quando um herdeiro que possua os meus montes, né? Aqui no versículo 9, quanto a esse herdeiro,
está falando, obviamente, apontando aqui para o Messias, para Jesus Cristo, descendente da tribo de Judá e herdeiro legal de todas as coisas. Está lá em Hebreus também, capítulo 1, versículo 2, com o qual nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. A partir de Cristo, nos tornamos também filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros, participantes das mesmas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E fechando aqui a nossa lição, o terceiro tópico, falando sobre novo céu e nova terra, uma nova criação. O capítulo 65, versículo 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, uma parte dos comentaristas, dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, acredita que há uma diferença aqui entre esse novo céu e a nova terra citado aqui por Isaías e o novo céu e a nova terra citada por João lá no Apocalipse, tá? Pois o novo céu e a nova terra citada por João, não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais sofrimento. Então, há uma distinção aqui. No versículo 8, capítulo 66, diz assim, falando sobre o nascimento de uma nação: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viesse as dores, deu à luz a seus filhos. Então, nasce uma nação de uma só vez? Então, os estudiosos, novamente, os teólogos, os peritos na Bíblia, eles trazem algumas questões relacionadas a esta nascença de uma nação de uma só vez. Alguns entendem que essa nação mencionada seja os exilados, que voltaram do cativeiro, aproximadamente 70 anos ali depois de que eles foram levados para o cativeiro, está lá ainda em Esdras, 70 anos permaneceram no cativeiro, retornam 50 mil primeiro com Zorobabel, depois, passados alguns anos, volta outra leva de hebreus com Esdras, e uma terceira ocasião vieram com Neemias. Alguns entendem que essa nação nasce de uma vez relacionada aqui a esses exilados, 538 a.C., Ciro assina o decreto que dá liberdade para aqueles que quiserem voltar para Israel para reconstruir a cidade. Alguns acreditam que esteja contextualizando esse período, outros entendem que seja o reconhecimento da nação de Israel 2000 anos depois, em 70 depois de Cristo. O país deixou de existir, Israel foi destruído, o templo foi destruído, os hebreus, os judeus precisaram fugir para salvar suas vidas, e só em 1948, que o Estado de Israel, a nação de Israel, foi reconhecida novamente como Estado independente, inclusive o voto de Minerva ali por um brasileiro. Então, 2000 anos depois, aproximadamente, Israel é reconhecida novamente como um Estado independente. Então, alguns entendem que esteja contextualizando esse período, outros acreditam que seja a igreja, iniciada ali no dia de Pentecoste. A mulher seria Sião, e os filhos que nasceram podem ser a igreja, iniciou ali no dia de Pentecoste com um revestimento de poder, com batismo no Espírito Santo, e com aquele mover sobrenatural do poder de Deus. E outros entendem que seja o cumprimento escatológico que está por vir, Muitos acreditam que se refira ao milênio, quando Cristo inaugurará o seu reino aqui, milenar, aqui na Terra. E o capítulo 66, versículo 22, diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade.
e o vosso nome. Então, Deus é o único Criador, aquele que estendeu os primeiros céus, a primeira terra, né? E que também criará este novo céu e essa nova terra, né? Ao fim, ele os criará. Então, não há outro Deus além do nosso Senhor. Qualquer outro que se declare Deus é falso. Não existe outro Deus além do Senhor. Só existe duas categorias também de pessoas: aquela que serve a esse Deus verdadeiro, o único e verdadeiro, e aquelas que se rebelam contra ele. Não existe outro Deus. Ponto final, né? Consequentemente, só são possíveis dois destinos para a raça humana também. Aqueles que adoram a Deus viverão para sempre, né, com o Senhor nesse novo céu, nessa nova terra. E aqueles que se rebelam, que rejeitam, que não acreditam, enfim, que mesmo acreditando não segue, que terá um destino, né, terrível. Jesus vai falar isso em João capítulo 3, versículo 18. Quem não crê nele já está condenado. Não é Jesus que os condena. Mas se rejeita o caminho, se rejeita a verdade, se rejeita a vida, se rejeita aquele que dá acesso a Deus, que dá acesso a esse novo céu e essa nova terra, não é Jesus que está condenando. É a própria pessoa que está jogando fora o seu acesso a Deus, a esse novo céu e a essa nova terra. Então, Isaías, ele fecha aqui o capítulo 66, falando deste novo céu, dessa nova terra, aquele remanescente fiel, né, deste povo que até então não foi o povo que Deus a princípio chamou. Deus chamou a descendência de Abraão. Não porque fosse só para salvar a descendência de Abraão, porque em Gênesis capítulo 12, Deus disse que abençoaria e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão. Então Deus chama uma nação, um povo, para partir desse povo as demais nações, os demais povos, chegassem ao conhecimento do Deus Criador, do Deus verdadeiro, do Deus único. E que Israel fosse esse exemplo, esse modelo, para que através do modelo do exemplo dele, os povos viessem conhecer o Senhor. Hoje esse Israel é a igreja que tem que ser esse exemplo, né? Jesus vai falar isso no Sermão da Montanha, lá em Mateus, sermos sal e luz. Modelo, exemplo. A partir do modelo da igreja, do exemplo da igreja, do testemunho da igreja, eu e você somos membros deste corpo da igreja, as pessoas sintam-se atraídas ao Deus que servimos, a partir do nosso exemplo, do nosso testemunho. Então, o testemunho que damos fala muito sobre nós e sobre o Deus a quem servimos. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha sido um semestre abençoado. E nesse nosso semestre que está iniciando, vamos estudar as cartas paulinas, né? Carta aos Gálatas e também aos Efésios. São instruções paulinas a respeito do viver cristão, né? Deus fazendo dos judeus e dos gentios um só povo, que é o povo que vai entrar, que vai morar nesse novo céu e nessa nova terra. Deus abençoe.